Bom dia a todos. Vamos dar início ao webinar Queijo Rabassal DOP, mais viabilidade, mais valorização. É uma iniciativa organizada pela APO Rabassal com a colaboração da parceria do Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro, cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo de Desenvolvimento Europeu Regional. Este é o terceiro de um ciclo de 3 webinars que vêm dar a conhecer os modelos técnicos e económicos para a produção de leite e produção de queijo nas regiões DOP da Beira Baixa, da Serra da Estrela e do Rabassal, que é o caso. Dar só aqui uma breve nota do alinhamento previsto para este webinar. Vamos ter aqui a nossa sessão de abertura com a intervenção da engenheira Cláudia Domingos, que é presidente da Inove Cluster, a engenheira Manuela Ferraz, da Câmara Municipal de Penela, em representação da APO Rabassal, e o Dr. Jorge Brandão, vogal executivo do Programa Operacional do Centro 2020, portanto, CCDRC. Depois passamos à apresentação dos modelos, portanto, do modelo técnico-económico para a produção de leite e produção de queijo Rabassal DOP. Aqui contamos com a intervenção dos docentes da ESAC, nomeadamente os professores, portanto, o Dr. David Gomes, a doutora Isabel Diniz, o Dr. Rui Amaro e a doutora Sara Proença. Reserva-se em seguida um espaço destinado a questões. Todas as questões poderão ser colocadas por escrito aqui no bate-papo e, posteriormente, serão dirigidas, então, aos oradores. Passamos assim, então, à sessão de abertura. Dou a palavra à engenheira Cláudia Domingues, presidente da Inove Cluster, para dar aqui as boas-vindas a todos os presentes. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham desse lado. Começo por cumprimentar o Dr. Jorge Brandão, da Comissão de Coordenação da Região Centro, agradecer-lhe mais uma vez o seu envolvimento e o envolvimento nestas dinâmicas ligadas ao processo de valorização do queijo da Região Centro. Cumprimentar também a engenheira Manuela Ferraz, da Câmara Municipal de Penela, aqui hoje em representação da APO Rabassal, e estender este cumprimento e em jeito de agradecimento à Escola Superior Agrária de Coimbra e a todos os docentes que hoje participam neste webinar. Mais viabilidade, mais valorização. A Inove Cluster tem assumido o desígnio de liderar esta parceria que tem sido um bom exemplo de cooperação ao nível de uma fileira e, portanto, este processo de valorização, este projeto de valorização dos queijos DOP da Região Centro tem-se assumido como um verdadeiro desafio, mas que muito nos satisfaz em termos do impacto que tem tido junto deste setor que nos é tão querido e de um produto que é tão nosso e que nos diz tanto, que é o queijo DOP da Região Centro. No fundo, o objetivo principal deste programa é exatamente contribuir e valorizar este produto, queijo DOP da Região Centro, e por isso tem levado a cabo um conjunto de iniciativas. O evento de hoje é mais uma dessas dinâmicas que vem aportar valor e dinamizar todo este projeto. Estamos já com 2 anos neste caminho que estamos a percorrer. 2 anos de muitas atividades, 2 anos de muitas reuniões e também 2 anos em que começamos a ter a oportunidade de poder apresentar aos produtores, a todos aqueles que têm interesse nesta fileira, alguns resultados. E resultados esse que é um dos motivos que hoje aqui nos reúne e, portanto, hoje vamos ter possibilidade de ver a apresentação de um estudo que caracteriza o atual modelo produtivo para a produção de leite e para o fabrico de queijo Rabassal DOP. Portanto, hoje é o dia da DOP do Rabassal e, portanto, é com muito gosto que nos juntamos e que estamos nesta sessão de abertura. E não posso deixar de lembrar aqui algumas iniciativas importantes, diferenciadoras, em jeito de projeto piloto, que este projeto tem permitido alavancar. Nomeadamente a criação do Banco de Terras, uma iniciativa que claramente promove o empreendedorismo e que
tenta contribuir para o rejuvenescimento desta fileira, disponibilizando terrenos muitas vezes que estão ao abandono e, portanto, contribuindo assim também para dinamizar as terras. Outra iniciativa muito interessante deste projeto, na lógica da sustentabilidade, com um contributo forte também para a pegada de carbono e para o seu impacto ao nível da sustentabilidade, é a aquisição de veículos elétricos, que este programa também comporta, para recolha do leite junto dos produtores. Posso também recordar aqui que foram já atribuídos mais de 350 mil euros através dos vales, numa lógica de incentivo à produção de leite, nomeadamente o Vale Pastor Mais e também o Vale Pastor no seguimento da frequência da Escola de Pastores. Aliás, a este propósito da Escola de Pastores, dizer-vos que estamos hoje mesmo a iniciar a divulgação da segunda edição da Escola de Pastores, que vai arrancar a 14 de junho e que as candidaturas estão abertas até ao próximo dia 24 de maio. Portanto, mais uma dinâmica, já com a experiência deste modelo piloto da primeira edição e, portanto, já com um processo de aprendizagem nesta que é uma ação que consideramos que é estratégica em termos da capacitação e referindo novamente do rejuvenescimento deste setor. Também uma ação que assumiu um caráter inovador, a Escola de Queijeiros, e várias outras dinâmicas que têm sido levadas a cabo no âmbito deste projeto e que podem ser consultadas, podem acompanhar toda a informação na página dos Queijos Centro de Portugal. Bom, para a sessão de hoje, em jeito de terminar, porque o importante é exatamente aquilo que hoje os nossos oradores aqui nos vão apresentar, e portanto encerro esta primeira intervenção da sessão de abertura, desejando a todos um bom trabalho e certa de que no final da sessão estaremos mais ricos, mais conhecedores daquilo que é o modelo técnico económico para a produção de leite e de queijo do Rabassal DOP, do queijo Rabassal DOP. Um bom trabalho para todos, continuem de boa saúde, fiquem bem, bem-aja, em nome de toda a equipa da Inove Cluster. Muito obrigada, engenheira Cláudia. É sempre um gosto tê-la aqui conosco. Passamos então aqui a engenheira Manuela Ferraz, portanto, da Câmara Municipal de Penela, em representação da APRO Rabassal. Muito bom dia a todos. Agradeço o convite que me foi formulado, pois estou aqui em substituição da técnica da APRO Rabassal, que por motivos de força maior não pode efetivamente participar neste webinar e no fundo tem sido ela a acompanhar todo este projeto. No entanto, dizer que efetivamente a APRO Rabassal é uma das associações que integra este consórcio liderado pela Inove Cluster, no desenvolvimento deste projeto de valorização do queijo da região centro. A APRO Rabassal é uma associação de produtores do Rabassal, portanto integra os produtores de leite de ovelha e de leite de cabra e ainda o setor da produção do queijo, portanto as queijarias. Existe desde 2014 e foi criada para dar, no fundo, para contribuir para a promoção da produção do leite e da própria produção de queijo. E com vista à manutenção e gestão da denominação de origem protegida do queijo Rabassal, que já tem essa denominação desde 1994. O queijo Rabassal DOP abrange uma área territorial de cerca de 870 km², considerando todo o concelho, por exemplo, de Ancião e de Penela, e algumas freguesias do concelho de Condeixa, Alveiazer, Pombal e Sor. Portanto, isto é a região geográfica, digamos assim, abrangida pelo queijo Rabassal DOP. Sendo este efetivamente o seu principal produto endógeno. A participação da APRO Rabassal e do queijo Rabassal DOP neste projeto é fundamental para a dinamização e promoção da fileira do queijo nestes territórios de baixa densidade. No âmbito deste projeto, compete efetivamente às associações do setor
dinamizar e fomentar o aparecimento de novos empreendedores e qualificar os produtores já instalados, quer de leite, quer de queijo. Considerando-se por este facto de extrema importância a elaboração de um modelo técnico-económico que vai ser apresentado agora pela Escola Superior Agrária de Coimbra, que irá funcionar como documento orientador e de referência para novos empreendedores nesta área. Não sei se quer acrescentar mais alguma informação. Não, podes continuar, Odete. Obrigada. Obrigada eu, engenheira Manuela, sabe que é um gosto estar consigo e eu gostava muito de estar consigo. Obrigada. Presencial. Comecei um bocadinho este processo, mas devido a outras tarefas profissionais tive mesmo que deixar, mas a Diana foi a pessoa ideal e indicada para prosseguir, digamos, e acompanhar este projeto. Sem dúvida, mas pronto, sabemos que infelizmente hoje a técnica da APRO Rabassal não lhe foi possível por todos os motivos que nós sabemos e que são bem justificados. A engenheira Manuela que apresenta em representação da APRO Rabassal e muito bem, porque a engenheira Manuela esteve presente desde o início deste projeto, portanto já há muitos anos que acompanha este projeto. E como tal, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E assim sendo, então, passamos aqui ao Dr. Jorge Brandão, da CCDRC. Bem, muito bom dia a todos. Naturalmente, gostaria de começar por agradecer muito ao Inove Cluster, na pessoa da engenheira Cláudia Domingos, o convite para estar nesta sessão. Um cumprimento também à engenheira Manuela Ferraz, da APRO Rabassal e da Câmara de Penela. E naturalmente também um cumprimento à equipa da ISAC que que elaborou este trabalho e que o vai apresentar. Deixem-me só deixar muito rapidamente duas ou três pequenas reflexões um bocadinho sobre a forma como a CCDR e o Programa Operacional Regional do Centro vê um bocadinho este tipo de projetos. De facto, uma das preocupações que nós temos tido no Centro 2020 tem sido ajudar a valorizar muitos dos recursos que a nossa região tem. E recursos de um enorme potencial que, do nosso ponto de vista, não estavam a ter uma abordagem adequada. E é um bocadinho nesse sentido que surgem aqui vários projetos, este do queijo naturalmente, mas poderia referir um que temos, cujos traços essenciais são semelhantes para o vinho e ainda também para a floresta. E estes projetos basicamente procuram fazer o seguinte: procuram partir do território, da realidade de recursos estruturantes para a nossa região, como são, como dizia, o vinho, ou os queijos DOP, ou a floresta, e tentar aproximar entidades do sistema científico e tecnológico das entidades que no terreno são responsáveis pela dinamização, por todo o trabalho de valorização desses recursos, nomeadamente as entidades que representam os produtores. É um facto que nós, no contexto do nosso programa operacional, não podemos financiar diretamente estas atividades. Como sabem, elas são da área de intervenção do FEADER e, portanto, não podemos financiar diretamente, mas podemos financiar por esta via, exatamente, apoiar atividades que promovem a transferência de conhecimento, porventura a transferência de tecnologia para estes setores. E, portanto, essa é uma primeira nota que gostaria de deixar. A segunda é constatar que temos todos a ganhar se nos associarmos, se trabalharmos eu diria, numa perspectiva regional. Isto é, neste projeto em concreto, estamos em presença de 3 territórios com DOPs distintas, Serra da Estrela, Albeira Baixa, o Rabassal, mas todos temos a ganhar se este tipo de reflexão, este tipo de dinâmica for feito em comum.
Por um lado, porque ganhamos escala, somos capazes de fazer coisas maiores, mais importantes, se nos associarmos todos, e porque, claramente, temos todos muito a aprender uns com os outros. E, portanto, é um bocadinho estas preocupações que estão por trás do financiamento que o Centro 2020 coloca neste tipo de projeto. E, portanto, naturalmente, nós temos grandes expectativas de que deste projeto resultem melhorias, resultem novas formas de valorizar cada um destes DOPs em concreto. Obviamente, uma palavra em particular para o Rabassal. De facto, eu diria que no contexto da região centro é um dos territórios mais interessantes, na medida em que associa um conjunto de recursos associados ao seu património, seja natural, seja cultural, que é de um inegável valor e claramente diferenciador de muitos outros territórios. As paisagens associadas ao calcário, a história associada à romanização, os produtos agroalimentares variados que este território produz com elevada qualidade, faz dele claramente um território especial. Não temos dúvidas nenhumas. E, portanto, a nossa expectativa é que há aqui um potencial enorme a explorar e esperamos que este projeto possa contribuir também para isso. E, portanto, só posso desejar que seja uma sessão frutuosa para todos, em particular para as pessoas deste território que já apostam, que querem apostar nesta DOP do Rabassal, porque sentimos que é uma área que tem claramente futuro. E, portanto, felicidades e bom trabalho durante o dia. Dr. Jorge, muito obrigada pelas suas palavras. Sem dúvida que a DOP do Rabassal, assim como as restantes, são de valorizar e aqui aproveitar tanto o agradecimento em nome de todos os parceiros, que somos 15 no total, agradecer em nome de todos a colaboração e a confiança que a CCDR tem depositado em nós para levar a cabo aqui este projeto, que é um projeto de extrema importância para a região e, sobretudo, para um produto que é tão nosso. Estamos a falar dos queijos DOP. Dando aqui seguimento, então, à ordem de trabalhos, aqui, então, passaremos em seguida à apresentação do modelo técnico e económico para a produção de leite e para a produção de queijos Rabassal DOP, com a intervenção dos docentes, então, da Escola Superior Agrária de Coimbra. Como são vários intervenientes, aqui, portanto, vou passar a palavra de uma só vez a todos, em simultâneo. Já está a ordem já preparada, portanto, o Dr. David Gomes, a Dra. Isabel Diniz, o Dr. Rui Amar e a Dra. Sarmen Proença. Estejam à vontade para nos fazer, então, aqui a vossa apresentação. Muito obrigada. Bom dia a todos. Cabe-me a mim, em nome da Escola Superior Agrária, iniciar esta apresentação e não posso deixar de agradecer, desde logo, o convite da APRO Rabassal para, a determinado momento das suas atividades, nos contactar, nos endereçar o convite para a elaboração deste modelo tecnoeconómico. Naturalmente também agradecer ao novo cluster o esforço de dinamização desta atividade, desta iniciativa que tão bem pode contribuir para o desenvolvimento da região e também ao Dr. Jorge Brandão endereçar o agradecimento pelo contributo, pelo reconhecimento desta valência na valorização regional e do apoio que tem dado também a esta iniciativa da valorização dos queijos DOP da região centro. Eu vou passar desde logo, se calhar, à apresentação do modelo, sem muito mais considerações, porque o tempo também urge e somos 4 colegas. Vou então compartilhar a tela convosco. Creio que estará operacional.
Deixa-me só aqui minimizar. Ok. Portanto, cá estamos nós a iniciar esta apresentação relativa aos modelos técnico-económicos para a produção de leite e de queijo DOP na região do Rabassal, e o desafio foi aceito pela escola, e este é mais um contributo que a Escola Superior Agrária de Coimbra, sempre que solicitado e por iniciativa própria, presta muito bom grado a estas iniciativas de desenvolvimento regional. Somos 4 colegas, cada um numa vertente que depois vai ficar evidente ao longo da apresentação. Portanto, eu vou fazer a apresentação dos modelos para a produção de leite de ovelha e de cabra. Depois segue-se a colega Isabel Diniz, que vai fazer uma análise aos modelos, uma análise económico-financeira. Depois entramos na parte da produção de queijo com o David Gomes e a Sara, que fará a análise económico-financeira desse modelo para a produção de queijo e concluirá com algumas reflexões sobre o trabalho desenvolvido. Um pequeno enquadramento só para nos situarmos. Portanto, esta é de facto uma estratégia concertada, integrada e muito importante para a região. E este programa de valorização da fileira do queijo é de facto relevante, e em particular para a zona do Rabassal, tirar partido deste recurso endógeno que é importante não perder e ter vontade, digamos, e capacidade para no terreno a implementar. Houve uns contactos durante a fase inicial para a elaboração deste trabalho. Houve um conjunto de contactos e definiram-se uma série de pressupostos. E esses pressupostos estão aqui mais ou menos resumidos e passam pela opção de se ter feito uma especialização ao nível da produção de leite diferenciada da produção de queijo, ou seja, ter um modelo diferenciado para uma exploração que produz leite e outro modelo para uma exploração que produz queijo, e dentro da produção de leite diferenciar também uma exploração com leite de ovelha e uma exploração dedicada à produção de leite de cabra. Muito provavelmente esta não é a forma mais comum, tradicional, mas foi esta uma opção que foi feita inicialmente, e foi sobre essa que nós nos cingimos. Também a natureza empresarial dos modelos, ou das explorações que se iriam dedicar à produção de leite ou à produção de queijo. O pensamento inicial de que estas explorações deveriam ter um caráter familiar, entre aspas, na medida em que deveriam contar com 2 pessoas a tempo inteiro e em determinadas ocasiões poder recorrer a trabalho sazonal. Pensar-se que seria viável a instalação de raiz dos promotores que não tivessem qualquer estrutura a funcionar previamente. Isso também é uma questão importante depois na análise económica e financeira. Portanto, conceber 3 modelos técnico-económicos diferenciados para o leite de ovelha, para a produção de leite de cabra e para a produção do queijo DOP. Tivemos a oportunidade, todos em conjunto, com a Diana, a técnica da Agro-Rabassal, a fazer visitas a empresas da região, perceber a realidade que de facto já é bem distinta daquela que se calhar muitos de nós associamos aqui há 30 ou 40 anos. E depois, naturalmente, tivemos outras fontes que tivemos que consultar. Outro aspecto que é importante ainda salientar foi que depois na análise económico-financeira se teve por base a possibilidade de haver instalação de um jovem agricultor para cada uma das situações, de que haveria hipótese de apoio ao investimento necessário para arrancar com o projeto, e que para essa implementação não se procederia à aquisição de terrenos, mas sim ao seu aluguer ou à cedência. Portanto, não contemplar aqui a aquisição de terra, recorrendo, por exemplo, ao banco de terra, uma situação que depois, a seu ver e caso a caso, seria decidido.
A ideia também era ter por base que estas atividades pudessem ter condições de vida ou proporcionar condições de vida atrativas aos promotores, um bocadinho ao contrário daquilo que é, muitas das vezes, a imagem associada aos produtores, neste setor primário, nomeadamente aos produtores de animais, de leite, de ovelhas e de cabras, e depois à própria transformação no queijo. Portanto, era a dignificação de uma atividade, de uma imagem social relevante que se pretende dar com estes modelos. Passando concretamente aos modelos e da produção de leite, primeiro relativamente à produção de leite de ovelha, a nossa opção foi, no contexto que nos foi colocado e das visitas que fizemos e dos pressupostos que tínhamos que seguir, para uma exploração que tivesse um número considerável de animais, cerca de 420 ovelhas, da raça Asaf, uma raça altamente produtora de leite, com muito boa capacidade de adaptação a diversos meios, isso é evidente já, e também tendo em conta que não há no caderno especificações da produção do queijo de Rabassal qualquer referência à raça que deveria fazer parte das explorações, ou seja, a produção de leite de uma ou de outra raça. O sistema será um sistema semi-intensivo, onde se prevê que a exploração possa ter cerca de 23 hectares e, em termos teóricos de concepção, que ele possa estar dividido em 7 parques, 6 deles dedicados à pastagem de regadio e um deles dedicado à produção de uma forragem anual para feno. Ou seja, nesses 7 parques teríamos uma rotação de 7 anos que iria rodar, digamos, a área de forragem anual por cada um dos parques sucessivamente. O objetivo da área da pastagem de regadio era ter a capacidade de alimentar os animais com menores necessidades em termos de nutrição. Portanto, tudo o que seria ovelhas secas, tudo o que seja ovelhas alfeiras, tudo o que sejam animais em fase de cobrição e os próprios carneiros estariam permanentemente em pastagem. E depois reservaríamos uma área de estabulação onde ficariam alojados os animais em lactação, portanto as ovelhas em lactação, que viriam para estas instalações um mês antes do parto. Teríamos depois ainda uma área dedicada ao alojamento dos borregos e à recria dos animais, seja para venda já recriados, seja como animais de substituição. Portanto, este foi o modelo concebido, um modelo semi-intensivo com animais em pastagem e animais em estabulação, e que pressupõe, digamos, a substituição das fêmeas por animais nascidos na exploração e ainda a possibilidade de vender outras já recriadas no mercado, que é atrativo. Para isto, definimos a existência de 3 lotes, o que implica necessariamente, pela sazonalidade dos aspectos produtivos da espécie, a necessidade de sincronizar cis para ter lotes mais homogéneos. Teve-se por base uma lactação de 7 meses, cerca de 210 dias, e uma produção individual por ovelha ano, cerca de 315 litros. A ideia era termos os animais, as crias, apenas em amamentação durante 2 dias, depois passariam a aleitamento, uma fase de aleitamento artificial durante mais de 28, portanto até completar cerca de um mês, e em termos de recria das fêmeas, faríamos a recria até aos 5 meses e nessa altura promoveríamos a sua venda, embora a recria para os animais de substituição durasse até aos 10 meses, de forma a assegurar a sua entrada na vida ativa em boas condições de desenvolvimento. O planeamento do sistema de produção passa assim nestes 3 lotes por ter uma previsão de partos no mês de janeiro, uma previsão de partos no mês de maio, uma previsão de partos no mês de setembro, e depois diferenciam-se ali as diferentes fases das ovelhas secas passados 7 meses, depois
em gestação, no final de gestação, com retorno ao estábulo e, posteriormente, o período de ordenha que se mantém sempre com os animais estabulados. Aqui do lado direito temos os dados técnicos, conjunto de dados técnico-económicos que foram considerados para os cálculos do modelo e que passam, por exemplo, destacando aqui uma fertilidade de 90%, uma prolificidade de 145% e uma proporção de partos para cada uma das épocas reprodutivas sensivelmente idêntica. Em termos de alimentação, os cálculos no modelo passaram por previsão da quantificação do alimento necessário para o conjunto dos animais, primeiro os que estariam em pastagem, depois os que estariam em estabulação, e neste caso temos aqui mês a mês o número de animais presentes na pastagem, seja de ovelhas secas, seja de ovelhas vazias, seja de carneiros. Eu estava aqui, não consigo aqui aceder ao ponteiro, mas não é grave. Definimos um conjunto de pressupostos para a alimentação individual que, aplicado ao número de animais de cada uma das classes presente em pastagem, teríamos uma previsão de ingestão de erva na pastagem, que, atendendo à área definida para os 6 parques de pastagem de regadio, uma previsão em função da curva de produção da erva normal para estas circunstâncias, nos dá um diferencial entre as disponibilidades de erva produzida e as necessidades dos animais que aqui se explicita e que pressupõe haver aqui um conjunto de meses, sobretudo no outono e inverno, mais complicados em termos da alimentação dos animais, o que tentaríamos colmatar, sobretudo recorrendo ao fornecimento de feno na pastagem, uma base fixa durante 6 meses, com cerca de 150 gramas por animal e por dia, e nos meses de facto mais complexos, um sobrefornecimento do feno na pastagem. Mesmo assim, teríamos a disponibilidade de proceder ao corte de erva proveniente da pastagem do excedente da primavera-verão, o que significava que, associando isso à forragem anual que faríamos no tal parque da rotação de 7 anos, teríamos uma disponibilidade para administrar aos animais que ficavam estabulados cerca de 80 toneladas de matéria seca, de feno, por ano, para os animais estabulados. Portanto, era com isto que poderíamos contar para suprir as necessidades em feno dos animais que viessem a estar estabulados. Na alimentação dos animais estabulados, então, portanto, recordo que são as ovelhas no último mês de gestação, as ovelhas em lactação e as malatas em recria. Podemos perceber a evolução do número de animais ao longo dos diferentes meses, o número de ovelhas em lactação, o número de borregas, o número de malatas em recria, portanto, e o conjunto dos animais que estão permanentemente estabulados, portanto, são muitos animais, o que vai exigir, naturalmente, umas instalações adequadas, atendendo ao consumo individual para cada uma das classes de animais, dá-nos uma perspectiva da quantidade de alimento necessário para todos os animais estabulados. E esses animais, vamos recorrer para a sua alimentação ao feno que nos sobra da produção do tal parque dedicado, como do feno obtido pelo excedente da primavera-verão nos 6 parques da pastagem de regadio, e recorremos depois a uma mistura completa de alimentos constituída por luzerna, por milho, bagaço de soja, bagaço de algodão, melaça, etc. Portanto, uma solução que em 3 das explorações que nós vimos na região já é usada e, segundo os proprietários, é indispensável para conseguir sistemas de produção desta natureza. Paralelamente, necessariamente, nomeadamente durante a ordenha, o recurso também a alimento concentrado, com a quantificação das quantidades em função do número de animais presentes na ordenha. Relativamente aos produtos, então, que podemos contar no resultado da aplicação deste modelo. Poderíamos contar com a venda de 155 malatas com 5 meses, cerca de 240 borregos para venda, portanto,
para carne, digamos, um número de ovelhas de refúgio anualmente que são substituídas, cerca de 76, e uma produção anual de cerca de 120 mil litros de leite de ovelha, para dedicar depois à produção de queijo noutra unidade dedicada. Relativamente ao modelo para a produção de leite de cabra, ele é semelhante, mas tem aqui algumas diferenças que talvez valha a pena salientar. Portanto, temos aqui uma exploração prevista para ter 360 cabras da raça Saanen e 10 botes. A escolha da raça tem os mesmos pressupostos da escolha que foi definida para o efetivo ovino, e neste caso a opção foi por ter uma exploração com cerca de 14 hectares, todos eles dedicados à produção de feno, dividindo em 4 folhas, 2 com trevioleta, portanto uma leguminosa importante do ponto de vista do fornecimento de proteína, e outras 2 folhas com uma forragem à base de azevém italiano, que ali está uma gafe. E é um itiano. Escapou. Esta área de forragens de 14 hectares foi calculada tendo por base a possibilidade de sermos autossuficientes na produção de feno. A ideia neste sistema de produção foi contar com a estabulação permanente do efetivo e termos, da mesma forma, uma área dedicada aos animais em lactação, neste caso também para as secas, uma área dedicada à ordenha, outra ao aleitamento e depois uma área de armazenamento, num total que de facto não é pequeno, mas numa área coberta importante superior a 2.000 metros quadrados, que para uma exploração desta dimensão dificilmente se consegue fazer por momentos. O sistema de produção passa pela definição de 4 lotes, também com sincronização de cios, neste caso com uma lactação de cerca de 300 dias, uma produção individual de 810 litros anuais. Do mesmo modo, temos um aleitamento de 30 dias, 2 dias em amamentação e aleitamento artificial durante 28, portanto os animais podem ser ordenhados a partir daquele período da amamentação dos cabritos, e a recria das fêmeas da mesma maneira aos 5 meses para venda e aos 10 meses para substituição. O planeamento, em vez de 3 lotes, como definimos para as ovelhas, seriam 4 lotes, com partes em janeiro, abril, julho e outubro, sendo que a cobrição tem que ocorrer ainda durante o período de ordenho, o que é perfeitamente viável em animais desta natureza. Aqui, os parâmetros que foram seguidos para o cálculo dos outputs, digamos, do sistema. Relativamente à quantidade de alimento necessário, portanto, temos aqui a definição do número de animais estabulados em cada momento, seja de cabras secas, seja de cabras em lactação, ou seja, temos aqui um número mínimo de 199 animais em lactação e um número máximo de 306, que acontece aqui durante 3 meses, mas há como que uma regularidade de produção de leite ao longo do ano. O número de cabras vazias, as chipas necessárias, depois os votos que são naturalmente fixos, portanto o número de animais que temos permanentemente estabulados. Em função do consumo individualizado para cada uma das classes, temos o cálculo dos alimentos necessários, e aqui o recurso é semelhante, portanto recorrendo a feno, à mistura completa e ao alimento concentrado, sendo que dentro do feno tínhamos a produção de 2 alternativas, do feno de azevém e do feno de trevioleta, e deste modo conseguimos ser autossuficientes na produção de feno. Quanto aos outputs da exploração, temos a possibilidade de contar com a venda de 157 chibas para venda aos 5 meses, os cabritos cerca de 244, as cabras de refúgio 72 e uma produção de 248 mil litros de leite de cabra. Portanto, estes foram os pressupostos do modelo da produção de leite, que agora passo à minha colega Isabel Diniz para fazer uma apreciação da económico-financeira do modelo. Isabel, estás a postos? Estou a postos, obrigada. Ok, então passamos à terceira parte. Muito bom dia a todos.
Escuso-me de cumprimentar as pessoas porque faço minhas as palavras do colega do Rui Amar, que falou anteriormente, e eu gostava então de começar por dizer que este modelo financeiro se baseou num modelo técnico que foi anteriormente apresentado e que podes passar, está bem, Rui? E que tivemos um pressuposto que todo o investimento iria ser feito no primeiro ano, portanto no ano zero, todo o investimento seria todo feito integralmente, na medida em que, no caso particular das construções, o investimento era bastante elevado e, portanto, valeria a pena realizar logo e poder começar logo a exploração no ano seguinte, de forma a maximizar a utilização desse investimento. Na análise também considerámos um período de vida económica do projeto de 10 anos e assumimos que se tratava de um projeto a desenvolver por um jovem agricultor de primeira instalação. Como o Rui já tinha dito, nós assumimos que não havia qualquer estrutura de base, portanto era tudo feito do zero, e assumimos também que quem se estava a instalar era um jovem agricultor que não tinha atividade anterior. Podes passar, se faz favor? E, portanto, de acordo com toda aquela estrutura que foi necessário montar para desenvolver o plano de exploração que o Rui apresentou, foram previstos um conjunto de investimentos, nomeadamente a questão de a aquisição de terrenos não para a produção, como o Rui disse, nós assumimos que para a área de produção as terras seriam terras arrendadas, mas considerámos uma aquisição de uma parte dos terrenos para a implantação das construções e do parque de máquinas, etc. Depois considerámos também a construção de edifícios, considerámos a aquisição de uma série de equipamentos, né? Quando estamos a falar de equipamentos básicos, estamos a falar da sala de ordenha, estamos a falar do armazém para a alimentação, estamos a falar, enfim, de um trator, de uma série de equipamentos. O equipamento biológico se refere naturalmente às próprias ovelhas e os machos reprodutores, um conjunto de equipamento administrativo para servir de apoio à atividade e depois uma série de coisas mais imateriais, mais intangíveis, nomeadamente o custo de elaboração do próprio projeto e também todas aquelas licenças e autorizações que é preciso pedir antes de se iniciar uma atividade pecuária como esta. Portanto, isto quer para os ovinos de leite, quer para os caprinos de leite, foi mais ou menos a estrutura do investimento que nós consideramos. Em qualquer dos casos, pode-se observar que as construções têm um peso muito grande no investimento, representando num caso 40% e no outro caso 50,8%, e daí a nossa pressa em realizar o investimento todo num só ano para que estas construções pudessem começar a ser logo rapidamente rentabilizadas. Plim. De acordo com o ordenamento técnico que foi apresentado, então, e de acordo com as produtividades que o Rui apresentou no final da apresentação de cada um dos modelos, nós temos aqui nestas duas tabelas os rendimentos e os gastos expectáveis para a exploração de ovinos de leite. Vemos aqui que a venda de leite representa a principal fatia do rendimento, como seria esperado, não é? Sendo que os produtos secundários também têm um peso bastante interessante. Nós consideramos aqui nas ajudas diretas que o jovem agricultor se candidataria à Reserva Nacional e queria conseguir aceder às ajudas ligadas ao setor, nomeadamente a ajuda base mais a ajuda ligada aos pequenos ruminantes, e teria daí um rendimento que mesmo assim não é muito significativo, representando só 5,6% do rendimento total. Relativamente aos gastos, temos aqui como principal fonte de gastos os alimentos adquiridos, apesar deste modelo prever uma parte significativa dos animais que estão em pastoreio, ainda assim os alimentos adquiridos têm um peso bastante significativo, seguido depois pelas amortizações, tendo em conta o elevado valor do investimento que é feito, as amortizações vão tendo ao longo dos anos também valores significativos, e depois também o custo com a mão de obra, que neste caso foi considerada as tais 2 pessoas de que o Rui falou no início. Feitas as contas, o resultado antes dos impostos em ano cruzeiro
seria para esta atividade de ovinos de leite de 21.830 euros anuais. No caso dos caprinos, em termos da composição, quer dos ganhos, quer dos gastos, a diferença não é muito grande em termos da composição. Também aqui a venda de leite representa a principal fonte de rendimento, como seria de esperar, e aqui, ainda mais do que nos ovinos, os alimentos adquiridos representam quase 50% de todos os gastos. E, portanto, a questão dos alimentos é uma questão crítica, quer na produção de leite de ovino, quer na produção de leite de caprino, porque tem realmente um peso muito relevante em termos da composição destes gastos. Neste caso, conseguimos um resultado antes de impostos um pouco superior, na ordem dos 33.600 euros por ano. Relativamente à avaliação da rendibilidade destes projetos, nós utilizámos para avaliar essa rendibilidade os indicadores normais, não é? O valor atualizado líquido, a taxa interna de rentabilidade e o período de recuperação. E quando nós fazemos a análise da rentabilidade do projeto na ótica do projeto, isto é, não tendo em conta qual é a origem dos capitais, assumindo que nós queremos ver se todo o capital aplicado vai gerar um bom retorno ou não, nós verificamos que a situação não é muito interessante, na medida em que, por exemplo, quando nós olhamos para a TIR, que nos permite comparar a remuneração que nós obtemos deste capital aqui investido com a remuneração que poderíamos obter em situações alternativas, nós vimos que temos uma espécie de taxa de juros anual, digamos, para ser um bocadinho mais simples, a taxa de juros anual da nossa aplicação nesta exploração é de 3%. E tendo em conta que os preços do leite e que o custo da alimentação podem variar muito, estamos aqui num limiar, temos aqui um espaço bastante curto de rentabilidade, isto é, a rentabilidade pode ser posta em causa por qualquer alteração que haja, quer no preço que é pago pelo leite, quer nos custos que se têm com a produção, nomeadamente com o custo da alimentação. Estes valores não são assim tão maus se nós os olharmos na perspectiva da rentabilidade dos capitais investidos pelo próprio promotor. Isto é, se nós analisarmos só, para trás, está bem, Rui? Se nós analisarmos só o autofinanciamento e os capitais próprios, nós obtemos aqui taxas internas de rentabilidade muito mais interessantes, da ordem dos 20%, e temos valores acrescentados líquidos 4 vezes maiores se olharmos para os ovinos de leite e 3 vezes maiores se olharmos para os caprinos de leite. Ainda assim, há aqui um indicador preocupante, que é o período de recuperação. Nós vimos que quando olhamos para a totalidade dos capitais, o período de recuperação é de cerca de 10 anos, é maior do que 10 anos nos ovinos de leite, o que significa que este investimento tem um elevado risco envolvido, uma vez que se só passar 10 anos se consegue recuperar os capitais investidos, isto significa que há aqui um período de grande risco, se alguma coisa correr mal, isto poderá significar a não recuperação de todo o capital investido. Nos caprinos de leite é um pouco melhor, mas, tal como eu vos dizia há pouco, se nós olharmos isto não na ótica do investimento global, mas apenas na ótica dos capitais que são investidos pelo próprio promotor, também no período de recuperação temos valores muito melhores, não é? Por exemplo, no caso dos ovinos de leite, teríamos períodos de recuperação da ordem dos 3,7 anos e no caso dos caprinos de leite, na ótica dos 3,1 anos. Portanto, se nós não considerarmos aquela parte de investimento que é assegurada pelo subsídio ao investimento, nós não considerarmos essa parte, o investimento pode ser interessante. Se nós considerarmos essa parte, o investimento não é assim tão interessante. Tendo em conta a importância que o preço do leite e a quantidade de leite produzido, bem como o custo da alimentação, pode ter na viabilidade ou não do projeto, levámos a cabo uma análise de sensibilidade em que fizemos variar os preços os preços do leite ou a quantidade produzida e o preço dos alimentos comprados e tentámos perceber como é que essa variação poderia
impactar na rentabilidade do projeto. E, portanto, vemos ali que no caso da quantidade de leite produzido, se o preço, por exemplo, baixar 10%, isto tem um peso enorme sobre o valor atualizado líquido, que neste caso passa a ser negativo. Se a quantidade produzida de leite ou o preço baixar 10%, o projeto deixa de ser viável. E mesmo se baixar 5%, temos ali um vale de 897, que é maior que zero, mas pouco maior, o que levanta muitas dúvidas sobre a viabilidade desse projeto. E, portanto, vemos aqui que o projeto é extraordinariamente sensível a variações, quer na quantidade produzida, quer no preço do leite. Tentámos fazer também uma análise de sensibilidade para os custos de construção, uma vez que eles são também muito relevantes em termos do peso que têm nos custos de investimento, e verificamos que, embora com uma menor importância, né, porque, por exemplo, uma variação, um aumento de 10% nos custos de construção só faz o vale baixar 28,7%, embora os custos de construção não tenham um peso assim tão elevado, faz baixar, mas não põe em causa a viabilidade do projeto, porque o vale continua a ser positivo, mas mesmo assim é preciso ter em consideração esta possibilidade. E depois, só para, enfim, um bocadinho para experimentar o que é que aconteceria se nós estivéssemos a fazer um projeto não de raiz, mas um projeto em que parte das construções já existissem e em que fosse apenas um projeto de remodelação das construções e em que, portanto, todo este custo de construção baixasse 50%, verificámos que isso poderia ter também um impacto muito positivo na rentabilidade do projeto. Ou seja, situações de agricultores que não estejam a partir do zero, mas que tenham já alguma estrutura, pode ser muito importante considerar esta possibilidade na análise da viabilidade da instalação na produção de ovinos de leite. Realmente o facto de haver ou não construções pode ter um impacto muito forte na avaliação da rentabilidade. Isto eu falei sobretudo no que diz respeito aos ovinos de leite, mas no que se refere aos caprinos de leite, a situação não é muito diferente em termos de efeitos percentuais que estas alterações têm sobre o valor atualizado líquido, mas qualquer das alterações que nós analisamos para os caprinos de leite não põe em causa a viabilidade do projeto, na medida em que o valor atualizado líquido se mantém sempre significativamente superior a zero. E pronto, passava então agora a palavra ao David. Eu vou interromper a partilha e David assume, por favor. Está bem? Ok. Ora, penso que estará já a minha apresentação. Queria, primeiro de tudo, cumprimentar a todos os presentes, fazendo também minhas as palavras do colega Rui Amaro na sua introdução, na sua apresentação. Pronto, que coube-me a mim, efetivamente, fazer o levantamento daquilo que seria um projeto para a construção de uma queijaria artesanal, para a produção do queijo Lavassal DOP, necessariamente implantada nesta região de mercado. Essa queijaria, portanto, teria alguns pressupostos, que vou também referir alguns, e entre eles, portanto, o terreno estaria só não vocacionado, digamos, ou preparado para a produção, a necessidade também de ter, para além daquilo que é a unidade do modelo da queijaria, também uma etada, um local de recepção do leite, um cais, também em termos de exterior, teria efetivamente a necessidade de ter um pequeno local para armazenamento de botijas de gás, por exemplo, que foi uma das situações que foi ponderada, um compressor, e todas estas construções cumpririam, obviamente, aquilo que são os requisitos genéricos impostos pela legislação, em termos até daquilo que é o material utilizado na queijaria, das formas de paredes, tetos, tudo isso estaria, não vou agora estar a esmiuçar estes pequenos pormenores que estão depois também no próprio trabalho. O layout interior permitiria o fluxo daquilo que se refere como circuito de marcha em frente, não havendo cruzamentos daquilo que é o produto final com a extração do produto, portanto, que são as contaminações cruzadas que seriam evitadas, e era uma situação, portanto, bastante importante na elaboração deste layout que nós tivemos em conta.
A instalação dos equipamentos, pois acima de tudo permitiria aquilo que é a realização, a produção do queijo Lavassal DOP, conforme o caderno de especificações. Okay? E permitiria também a higienização, tem todos esses pressupostos que estão efetivamente delineados legalmente. Eu tenho aqui esboçado alguns pressupostos, não todos, estarão sempre subjacentes outros pressupostos que eu posso em alguns referir. Portanto, a queijaria laboraria 6 dias por semana, estaria parada ao domingo em termos de produção, teria cerca de 3 colaboradores a tempo inteiro. Ter a ideia, portanto, que nós sábados seriam 7 horas por dia, durante os dias de semana, ao sábado 5 horas, portanto faria então uns 40 horas semanais por trabalhador. Estariam fundamentalmente 2 pessoas a tempo inteiro dentro da unidade de queijaria e uma na recolha do leite, seria feita em ilhas. Nós fizemos um cálculo para cerca desta unidade com a dimensão suficiente para a produção de 500 litros de leite, em que 300 litros, cerca de 300 litros seriam de ovelha e 200 litros de leite de cabra. Portanto, estaria uma proporção de 1,5 para cada litro de leite de cabra, dentro daquilo que são, em termos de cadernos de especificações, o queijo Lavassal na proporção de leite de ovelha e leite de cabra, como sabem, entre 1 a 2 partes de ovelha para 1 de cabra. Ainda outros pressupostos, portanto, era que, de facto, efetivamente, não podíamos deixar de pensar que o leite se produz diariamente e que aos domingos e feriados também seria produzido, e, portanto, criar condições para que nos dias imediatamente seguintes a estas pausas pudesse haver armazenamento do leite, refrigeração do leite, ou nos locais, ou até na própria unidade. Mas isso implicaria depois a recolha também nessa altura, que não era muito interessante. Portanto, nos locais de produção, haver tanques de armazenamento desse leite era fulcral para esta produção. Haveria ainda a outras situações, outros pressupostos técnico-económicos tidos em conta depois com a colega Sara Proença, que fará de seguida, mas alguns que não estarão aqui, que eu não refiro aqui, mas que vou apenas referir como importantes. Seria o rendimento, por exemplo, de leite mistura em queijo curado. Estamos a falar de queijo curado, que consideramos cerca de queijo com cerca de 400 gramas, entre aquilo que é o queijo DOP Lavassal. Teria um rendimento de leite mistura, nas proporções que eu referi, cerca de 7,5 litros de leite mistura para cada quilo de queijo curado. Do soro resultante, com algum leite, teríamos uma mistura de um rendimento de cerca de 7,2%. Okay? Depois, do leite recepcionado, tendo em base os tais 500 litros diários, 97% deste leite seria para a produção de queijo e 3% para misturar com soro para a produção de requeijão. Portanto, não deixámos de lado esta opção de produzir sempre requeijão, que é uma mais-valia. Dentro da produção de queijo, teríamos que 80% seria para certificação, com sucesso, e 20% para queijos que não tivessem ou qualidade para serem certificados, ou não tenham sido certificados, ou o interesse de produção de outro tipo de queijo, eventualmente, de misturas que não dessem a proporção devida. A recolha seria feita, portanto, em carrinha refrigerada. Aliás, esta carrinha refrigerada, fechada, teria a capacidade também, interesse para fazer a distribuição dos produtos na zona, na parte comercial. Aquilo que, portanto, temos agora será o layout da unidade de produção, onde teremos, após a entrada do pessoal afeto à unidade de produção, instalações sanitárias do seu lado direito quando entra, com portanto, todos os requisitos necessários, que são em termos legislativos obrigatórios. Do lado esquerdo da entrada temos um pequeno local, um escritório, sala de reuniões, minimamente com aquelas necessidades de uma estante, de uma secretária e tudo mais. Depois teríamos, portanto, ainda outra divisão, que seria a recepção e armazenamento de consumíveis, e aqui muitos não vou aqui explicar, mas pequenos utensílios necessários, panelas, agitadoras, uma série de material, de rótulos, para tudo aquilo que é, ao fim e ao resto, necessário para uma unidade artesanal destas dimensões. Tem a zona de produção propriamente dita,
Depois a zona de recolha, a zona mais suja da recolha do leite, portanto, que está aqui verificada nesta zona, e depois 2 câmaras de cura, uma para a primeira fase, uma para a segunda fase, e depois ainda uma zona de preparação dos produtos e a sua expedição. Em termos daquilo que era o funcionamento, teríamos que o leite recolhido seria direcionado a um tanque de refrigeração e de mistura dos leites, de maneira a termos a produção de vida, e este leite depois seria reencaminhado para a zona de produção, quer por tubagem fixa, quer por tubagem alguma flexível, que está prevista neste modelo. O leite chegaria então àquilo que é o tanque de recepção, tanque depois de produção, e depois já dessa produção passaria a coalhada por um tanque de pré-prensagem, já vamos depois ver mais alguns pormenores sobre esta situação, uma mesa de trabalho, e depois então seguiria para aquilo que é a prensagem propriamente dita ao queijo. Pós-prensado, o queijo seguirá então para a maturação, para as câmaras de cura, uma primeira fase na câmara que está com o número 5, uma segunda fase para a câmara 6. Obviamente que entre estas fases poderá haver sempre a necessidade da limpeza dos queijos, nesta secção 8, que é a preparação dos produtos. E depois, finalmente, para a expedição. Em relação ao soro, ele seria recolhido não só da cuba de queijo, como de todos os locais por onde havia escorrimento de soro, é aproveitado depois para a entrada daquilo que é a cuba de requeijão, a marmita da produção do requeijão. Depois daí, então, seria encaminhado para a refrigeração e depois para a venda, a comercialização. Do pessoal, portanto, teria mais ou menos esta configuração, a sua entrada pela porta de entrada do pessoal e da parte daquilo que são também o material consumíveis, também naquela sequência que verificar. Mais em pormenor, em relação ao modelo de queijaria, teríamos efetivamente uma zona mais suja, como disse, com cais, que teria então um cais de acesso, uma rampa para acesso à viatura com as bilhas para serem depois então despejadas, bombeada, normalmente com uma bomba não fixa, com tubagem não fixa, para poder levar o leite ao tanque de refrigeração. Esse tanque de refrigeração teria uma capacidade de cerca de 550 litros, como já disse, serviria também para mistura na proporção devida dos leites recepcionados e também como tanque de balanço para envio do leite para a unidade de produção. Depois, já na unidade de produção, nós teríamos, após a entrada, portanto, há uma zona também em que tem um lava-mãos, inox, com os ditames obrigatórios, e também um fogão que teria 2 canadores e que seria essencial para produções mais pequenas, para aquecimento eventualmente de alguma quantidade de queijo que se quisesse fazer com algum tratamento térmico, algum queijo fresco eventualmente, que é uma situação que, embora não estivesse considerada aqui, que levanta essa hipótese de se poder fazer, que achámos sempre muito importante. Depois, em relação à sala de fabrico, teríamos então a tal cuba de recepção dos leites já misturados, e que uma cuba com capacidade de cerca de 500 litros, com um sistema de agitação e corte reversível, paredes duplas para fazer o aquecimento do leite à temperatura de coagulação, e esse aquecimento podia ser com resistências elétricas, esta cuba estaria preparada, ou então, inclusivamente, vindo de água de um termoacumulador, também está ponderado a sua existência. Depois, já falei da importância daquilo de haver uma inclinação para aproveitamento do soro, que seria bombeado para para aquilo que é a tina de produção de requeijão. O queijo, após o seu dessoramento e a sua preparação da massa, ela é enviada para uma tina de pré-prensagem, esta coalhada, uma tina que tem cerca de 200 litros, e preparada também efetivamente para que houvesse trasfega daquilo que é o soro depois para a marmita de requeijão. Outra situação prende-se efetivamente com a mesa de trabalho após da tina de pré-prensagem. Digamos que a coalhada seria trabalhada nesta mesa, onde seria colocada nas formas,
e também, mais uma vez, o escoamento, importante ele existir para aproveitamento da integridade integral daquilo que é o soro na produção de queijo, de requeijão. A prensa teria, portanto, depois uma prensa com 3 níveis, preparada para fazer a prensagem horizontal dos queijos enformados, metidos nos cinchos, nas formas, e depois então seguiria, normalmente são formas que levam um pano, que depois seria, depois de prensados, retirados e levados então para a maturação propriamente dita. Na maturação propriamente dita teríamos uma câmara com uma primeira fase e uma segunda fase, no mesmo princípio, será uma câmara, a câmara com uma das câmaras com um difusor, embora é um compressor comum às duas. A primeira câmara, tanto com uma temperatura mais baixa e uma umidade relativa ambiental maior, e uma segunda fase, precisamente ao oposto, com uma temperatura mais elevada e uma umidade relativa mais baixa, para encascar o queijo. Portanto, aliás, uma das situações que eu não referi, algum do queijo depois podia ser efetivamente embalado a vácuo, portanto, e outro não, foi uma situação que nós verificámos durante as nossas visitas. Alguns produtores fazem parcialmente o embalo de algum do queijo certificado em sacos de vácuo. Pronto, para transporte do queijo, quando vai para aquilo que é a limpeza do queijo dos bolores, seria feita em carrinhos ou plásticos ou de inox, isto também foi considerado. No local, continuando talvez na parte do queijo, depois vou então à outra parte. Na sala de preparação e expedição nós teríamos uma pia com um lavatório com 2 pias, com torneira com água quente e fria para lavagem do queijo, para inclusive material, servia toda essa parte de higienização e de preparação do queijo para a venda final. Teríamos também um frigorífico de cerca de 1.200 litros, com a importância que tinha para a refrigeração dos produtos frescos, embora tenhamos, como eu já referi, só ponderado a situação do requeijão, poderia pôr-se sempre a hipótese daquilo que seria um queijo fresco, feito com leite pasteurizado, e a pasteurização poderia ser feita, depois como vou referir, em relação àquilo que é a marmita de fusão, da produção do requeijão. Teria uma bancada também nesta secção da preparação e expedição, uma bancada de apoio em inox, onde teria uma balança, uma máquina de fechar a vácuo, onde se faria a rotulagem, a preparação daquilo que é um produto para comercialização. Em relação ao soro, portanto, a marmita, ao cuba de requeijão, ela teria cerca de 300 litros de capacidade, paredes duplas, seria aquecida fundamentalmente o interior, por baixo, por uma chama, portanto a gás, e um sistema de arrefecimento de água circulante nas paredes duplas. Okay? E permitiria, inclusive, depois acoplar uma bomba trasfega para que o soreiro fosse depois reencaminhado para a produção. Aliás, a parte ambiental eu não refiro aqui, mas a parte daquilo que seria a necessidade de haver um sistema de tratamento dos efluentes, isso era obrigatório e está também preconizado, como eu falei. E este soreiro seria reencaminhado para produtores de animais, para a alimentação animal. Pronto, e nós teríamos então a saída do produto depois por esta alcarrinha que também nos faria a recepção do produto. Por último, ia numa análise daquilo que é falar um bocadinho dos pontos fracos, digamos, desta construção desta queijaria. Uma das situações que eu referi efetivamente é a dimensão essencial, necessária e suficiente, é o termo que eu utilizo. Portanto, ela de facto é bastante pequena para a dimensão e para aquilo que é a produção intensiva, digamos, que acaba por se fazer, consideramos sempre os 500 litros constantes durante o tempo de produção. E nós sabemos que haverá forçosamente alturas de maior e menor caudal, e normalmente quando estamos a falar de animais que têm um ladão, uma produção mais intensiva em determinada altura em termos de produção de leite do que noutra. Portanto, isso será um ponto fraco. Nós consideramos sempre os 500 litros, 300 litros de leite de ovelha e 200 litros de leite de cabra.
Portanto, e o facto de ser também só uma unidade especializada em queijo curado com leite cru, também poderá trazer algumas limitações, porque efetivamente nós poderemos ter leites que cheguem não tão interessantes para a produção de queijo, em termos daquilo que é as suas análises microbiológicas, ou pelo menos daquilo que é formas indiretas de avaliar a frescura do leite, e teríamos então todo o interesse em poder produzir outro tipo de queijo, que podia ser queijo curado na mesma, com leite cru, ou eventualmente com leite tratado tecnicamente, como vos disse, a possibilidade desta marmita de requeijão, podemos fazer, por exemplo, a pasteurização do leite, ou então, mesmo numa panela, fazemos quantidades mais pequenas de produção, era uma mais-valia, é isso que eu refiro agora aqui nos pontos, era a possibilidade, pontos positivos, a possibilidade de partirmos para, eventualmente, em certas alturas, produzirmos outro tipo de queijo, inclusive queijo fresco, que tem altas rentabilidades. Mas, pronto, depois o colega falará daquilo que é a rentabilidade deste processo. E a produção de requeijão, tanto de mistura ou tanto de extremo, de só de ovelha ou só de cabra, seria sempre uma mais-valia muito importante em termos de rendimento económicos desta unidade e a produção de queijo fresco, como falei. Pronto, eu ia passar agora à colega Sara Proença, que vai apresentar essa parte económica desta situação. Ok, até já. Bom dia a todos. Cumprimento a audiência e felicito a ProRabassal por esta iniciativa. Cabe-me então apresentar o modelo económico-financeiro referente à produção de queijo, com base em todos os pressupostos técnicos que já foram previamente apresentados. Portanto, nós, à semelhança do modelo anterior, também assumimos que o investimento será integralmente realizado no ano zero, portanto, no ano base. Há aqui uma clara separação entre aquilo que é a fase de investimento e a fase de exploração, e assumimos um período de vida económica do projeto de 10 anos. Portanto, vamos estudar a rentabilidade deste projeto neste horizonte temporal. Aqui temos as principais rúbricas do plano de investimento, que, de acordo com aquilo que são as nossas expectativas, totaliza cerca de 140 mil euros, e esse investimento assume particular relevância na rúbrica de edifícios e outras construções, com um peso relativo na ordem dos 41%, e a rúbrica mais significativa a seguir a esta é a rúbrica de equipamento básico, que o colega David já listou. Depois seguem-se outras rúbricas de investimento, nomeadamente o equipamento de transporte, os intangíveis, e, portanto, temos aqui um total de investimento a rondar os 140 mil euros. Quando perspectivamos o plano de exploração previsional, temos aqui listados os nossos principais rendimentos em termos de exploração e os correspondentes gastos. E, conforme foi referido, os rendimentos advêm, por um lado, da venda de queijo DOP, mas também da venda de queijo de mistura e da venda de requeijão, aqui entendido como um produto secundário. Portanto, e como podemos ver pelas estimativas aqui apresentadas, a rúbrica mais relevante, como seria expectável em termos de rendimento de exploração, com um peso na ordem do 70%, é naturalmente a venda de queijo DOP, e depois salienta-se aqui a importância da venda de requeijão, que em termos de ganhos de exploração representa cerca de 16%. Portanto, teríamos rendimentos totais de exploração, com base nos pressupostos técnicos que foram expostos, e nós assumimos que eles se manteriam, portanto, estes são os valores em ritmo cruzeiro, rendimentos totais na ordem dos 350 mil euros ano.
Em termos de gastos de exploração, a componente de gasto mais significativa, também como seria expectável, são as matérias-primas e matérias subsidiárias, que totalizam cerca de 197 mil euros de custo de exploração, o que corresponde a cerca de 73%, e depois segue-se a rúbrica de mão de obra, com um peso na ordem dos 16%, e os fornecimentos e serviços externos. Portanto, nós teríamos aqui um custo de exploração que rondaria os 269 mil euros por ano. Se traduzirmos estes gastos e estes rendimentos de exploração no apuramento dos correspondentes resultados, isso permite-nos perceber que estamos perante um projeto que, do ponto de vista operacional, tem capacidade para gerar lucros. Portanto, nós temos aqui ganhos que nos permitem cobrir a totalidade dos gastos, e essa tendência é naturalmente acompanhada depois pelo resultado antes de imposto e pelo correspondente resultado líquido, aqui expresso nos primeiros 5 anos da exploração. Avançando para a avaliação da rendibilidade e calculando os 3 indicadores habituais e que foram também calculados no modelo anterior, nós estaríamos aqui perante um projeto que permite fazer a recuperação do capital investido ao fim de 4 anos, apresenta um valor atualizado líquido no horizonte temporal em análise na ordem dos 915 mil euros, portanto isto significa que no horizonte de 10 anos nós conseguimos recuperar a totalidade do capital investido e acumular riqueza nesta ordem de grandeza, e isto corresponde a uma taxa interna de rendibilidade de cerca de 41%. E, portanto, olhando para estes indicadores e face àquilo que foram os pressupostos assumidos, podemos claramente concluir que estamos perante um projeto financeiramente viável e diria até de alguma atratividade para o investidor. Fomos também fazer uma análise de sensibilidade, no sentido de perceber, junto àquilo que são os parâmetros ou variáveis com maior nível de incerteza, de que modo é que poderiam impactar estes níveis de rentabilidade, e desse ponto de vista fizemos variar as quantidades vendidas, assumindo um cenário um pouco mais pessimista, em que a quantidade vendida iria reduzir 20% face àquilo que são as nossas expectativas iniciais. Um outro cenário que foi simulado foi uma redução do preço de venda unitário, na ordem dos 10%. Fizemos também um aumento dos gastos de exploração na ordem dos 10% e, por último, simulámos um cenário em que o investimento inicial cresceria a cerca de 20%. E, naturalmente, que vai ter consequências sobre os níveis de rentabilidade do projeto, mas o que importa aqui destacar é que, independentemente do cenário que foi simulado, e todos eles mais pessimistas face àquilo que era o nosso cenário de referência, continuamos a conseguir garantir, e com níveis de rentabilidade adequados, a viabilidade económico-financeira deste projeto. Avançando então para aquilo que são as principais conclusões deste estudo e no que se refere aos 2 modelos analisados. Portanto, nós podemos aqui indagar, face àquilo que foram os nossos resultados, que estamos perante resultados económicos muito dispares. Nestes 2 modelos, aquilo que é a produção de leite versus produção de queijo, há claramente enormes vantagens do ponto de vista económico no modelo de produção de queijo, face àquilo que é o negócio da produção de leite, sendo que na produção de leite apresenta-se com maior níveis de rentabilidade a produção de leite de cabra e com níveis de rentabilidade muito reduzidos a produção de leite de ovelha. Isto leva-nos a concluir que a fraca atratividade do ponto de vista da rentabilidade para o investidor da produção de leite pode, a prazo,
se não conseguirmos aumentar estes níveis de atratividade, comprometer a própria produção de queijo DOP Rabassal, porque a sua principal matéria-prima pode estar aqui posta em causa. E, face a estas conclusões, as nossas recomendações passam por perspectivar a produção de queijo DOP Rabassal claramente como uma atividade fileira. Estes dois negócios não devem ser vistos de forma separada, devem sim ser enquadrados nesta lógica de fileira, aliás, como foi a gênese deste processo e da produção do queijo DOP Rabassal, e a manter-se a atual especialização claramente para que este negócio se mostre atrativo, terá que escalar. Portanto, a escala é aqui um fator condicionante se quisermos manter o atual modelo de negócio, que foi aquele que nós observámos quando fizemos as visitas às unidades locais. Agradeço a atenção e ficamos naturalmente à disposição para as questões que entenderem oportunas no âmbito desta apresentação. Muito obrigada pela excelente apresentação, que foi aqui um conjunto de informações aqui partilhada por todos vocês, todas elas muito interessantes, com boas conclusões. Boas, salvo seja, foi muito claro, pelo menos, as conclusões que obtivemos aqui e também nos leva aqui a refletir um bocadinho que aqui a questão ou o plano de negócio daqui da DOP do Rabassal, portanto, tem que ser aqui muito bem analisada. Assim sendo, passamos aqui então ao momento de questões, relembrar aqui os participantes que podem colocar as suas questões aqui em baixo no QA, que está aqui disponível em baixo, portanto estejam à vontade, quem tiver questões. Convidava aqui os meus colegas oradores, portanto aqui ligávamos todos a câmara neste momento, para que nos fosse possível agora de forma mais simpática, portanto, dar todos a cara por esta apresentação e, eventualmente, alguma questão que possa surgir, que possamos, em simultâneo, portanto, dar resposta a elas. Aqui, numa primeira abordagem, portanto, já foi aqui dito que o modelo os dois modelos que foram aqui apresentados, portanto, em relação ao queijo e ao leite, que, portanto, o queijo dos dois modelos seria, talvez, o do queijo seria o mais rentável e o do leite o menos rentável. Na vossa opinião, e eu lançava aqui a questão a todos, pronto, vejam entre vocês também qual de vocês poderá dar resposta a isso. Face aos resultados aqui do estudo, na vossa opinião, portanto, quais as medidas ou linhas estratégicas também que poderiam ser desenvolvidas para melhorar aqui a vida dos agricultores, talvez mais ligados à fileira do leite, considerando aqui esta última conclusão que nos foi dada. Que medidas ou que linhas estratégicas vos parece que poderia ou deveria ser aqui adotado? Mais apoios, mais divulgação, mais promoção dos queijos? Qual seria, na vossa opinião, o que é que poderia ser feito? Eu posso dizer alguma coisa, não sei, o Rui também com certeza quer dizer. Eu quero chamar a atenção que esta nossa análise financeira é uma análise, como o próprio nome indica, financeira, não é? E, portanto, pressupõe que quem está a querer investir é alguém que tem capital e que, entre diversas opções em que pode aplicar o seu capital, vai decidir produzir leite de ovelha. E, portanto, nesta perspectiva, a produção de leite de ovelha pode realmente, mais do que a de cabra, até pode não ser interessante. No entanto, nós temos que ter em consideração que por trás da produção da ovelha existe um território, existem famílias, existem pessoas que provavelmente já têm as suas terras e, portanto, não precisam de arrendar, que provavelmente já têm as suas construções e não precisam de as fazer, e, portanto, a análise financeira acaba por ser um bocadinho estreita na análise de um sistema deste tipo.
porque é evidente que para uma pessoa que tem um rebanho e que tem terras, a opção de vou vender isto tudo e comprar ações da EDP não se coloca. A produção de leite de ovelha, mais do que uma atividade da qual se pretendem resultados financeiros, é também uma profissão, é também um modo de vida e, portanto, a análise estritamente financeira é um bocadinho curta para fazer este tipo de análise. Não é? É preciso ter em consideração outras coisas que esta análise não permite. Mas, de qualquer maneira, eu acho que todas as medidas que permitam tornar a profissão de pastor menos dura, que incentive a organização entre os produtores mais pequenos e que permita que a comercialização do queijo seja feita de tal forma em que as mais-valias que daí resultam ficam no território e não em Lisboa, são medidas importantes. Eu posso só dizer uma coisa que me parece muito óbvia e de tão óbvia que possa ser, pode chocar, mas eu acho que este resultado traz à evidência uma realidade que se calhar todos conhecemos e todos fazemos que ignoramos. É que o preço do leite de ovelha, em concreto, é mal pago. É mal pago. E isto mostra, com todos os erros que os modelos possam ter, mas mostra a evidência que a atividade de transformação em queijo teria condições, pode não ser com esta margem, mas tem seguramente condições para remunerar melhor aquilo que é o produto base do seu negócio. Porque não é, quer dizer, é admissível, porque o mercado é assim que funciona, mas não é razoável que uma atividade de transformar leite, um produto primário, em queijo, tenha uma rentabilidade tão grande, que é conseguida à custa de um preço de um produto que é demasiado baixo, seguramente para os encargos inerentes a uma produção. E isto toda a gente sabe que é verdade, toda a gente conhece as dificuldades, porque passam os produtores. Eu lembro-me que há 20 anos o preço do leite de ovelha era €1. E agora é quanto? É pouco mais. Quer dizer, isto não é compatível. Não, há aqui qualquer coisa, há aqui a realidade está distorcida a favor da transformação. E é fácil proliferarem indústrias de transformação e é cada vez mais difícil continuar a existir explorações que produzam leite. A questão é que sem o leite não há a transformação, a menos que o leite venha de Espanha, ou em pó, ou de outro lado qualquer, e depois toda a gente conhece histórias à volta disso. Portanto, temos que conseguir dignificar o papel do produtor de leite. Como? Temos que encontrar medidas, mas que sejam muito focadas nesse aspecto. E já agora só gostava de acrescentar outra coisa. Talvez a ideia da especialização em leite e a especialização em queijo talvez não deva ser uma ideia universal. Isto é, deve-se prever a possibilidade de quem produz leite faça também o queijo, como acontecia no passado, não é? Eu creio que hoje, nas diversas regiões de produção de queijo da região centro, se caminha muito para esta especialização, em que uns produzem leite e vendem esse leite a outros que produzem o queijo. Mas esta não é a matriz básica das nossas regiões. Há 20 anos, a maior parte dos queijeiros eram também pessoas que tinham os seus rebanhos. Hoje em dia existe uma separação clara. Hoje em dia é muito difícil encontrar pessoas que fazem queijo e que ao mesmo tempo têm os seus rebanhos ou reduziram muito os seus rebanhos e já fazem pouco queijo e já fazem pouco queijo do próprio leite e compram a maior parte do leite, ou eliminaram completamente os rebanhos e fazem queijo. Esta alteração, eu não sei se é uma boa alteração, esta especialização excessiva, eu não sei se é uma boa especialização, porque assim, quando quem é pastor produz o queijo, vai conseguir reter esse valor acrescentado que é gerado pelo queijo. De outra maneira, não. Fica dependente do preço que é pago pelas indústrias e as indústrias, naturalmente, pagarão o mínimo possível para maximizar o seu lucro. É a economia a funcionar. Portanto, eu acho que, se calhar, este modelo de especialização deverá ser reequacionado no sentido que pode haver situações em que quem é pastor também produz queijo, podem ser interessantes e não as eliminar à partida.
Se me permitem, eu gostava de reforçar esta ideia, porque as conclusões a que nós chegamos são exatamente essas. Nós estamos perante dois negócios em que, se for o mesmo investidor a controlar a cadeia de valor, ele torna-se rentável, porque as margens elevadas a que nós estamos a chegar ao nível da produção do queijo, e como o Rui diz, são conseguidas à custa do pagamento de preços baixíssimos na matéria-prima, que depois condiciona a rentabilidade do outro negócio. Portanto, a partir do momento em que isto for entendido como um negócio de fileira, em que estamos a falar do mesmo empreendedor a controlar toda a cadeia de valor, isso ultrapassa-se. E essa é a nossa principal conclusão. Este negócio será rentável, viável, se for entendido numa perspectiva de fileira. Se continuar a existir esta especialização, provavelmente vamos deixar de ter matéria-prima. Eu já agora aproveito. Estão a ouvir, não estão? Sim, pronto. Não, era para, de certa maneira, também concordar com tudo aquilo que foi referido dos meus colegas. E nós, inclusivamente, nas visitas que fizemos, verificámos a consciência das pessoas dessa realidade, não é? Eles próprios estavam, neste momento, alguns deles, a ponderar a situação de criarem uma queijaria dentro da exploração, ou perto da exploração, porque, efetivamente, verificavam que o constrangimento que era, em termos económicos, produzirem só leite e verificarem, digamos, que era evidente toda a situação de quem produzia o queijo. E então houve alguns produtores que era um dos interesses deles, era futuramente já ali tenho um espaçozinho, já estou a construir uma queijaria com essa finalidade. Efetivamente, acho que a fileira, pensarmos na fileira toda, seria de facto bastante importante para a preservação deste queijo, que nós sabemos que tem algumas limitações e que, em termos daquilo que é a sua expressão, em termos comerciais, e necessitava de facto de um aumento, e isso podia-se passar por essa situação, sem dúvida nenhuma. Eu, se me permitem, acrescentaria ainda que nós constatámos, e todos nós que conhecem o mundo rural sabem disso, a vida de pastor é extremamente dura. Se não houver atrativos financeiros para continuar nessa vida, provavelmente vamos ter, no curto prazo, muita dificuldade em encontrar quem queira prosseguir essa vida, porque muitas vezes não é entendida apenas como um negócio, mas como um modo de vida. As pessoas fazem aquela escolha, mas tem que haver contrapartidas. Portanto, se sistematicamente as pessoas perceberem que aquele esforço que é gigante e que são 7 dias por semana, a qualquer hora, não tiver contrapartidas, vai deixar de existir motivação. Acho que isso é claro. Portanto, muito obrigada. Portanto, sem dúvida aqui foi falado que a fileira toda esta fileira, portanto, está colocada em causa se a parte da produção do leite não tiver aqui, de certa forma, aqui algum apoio, seja ele um aumento do preço do leite diretamente através das queijarias ou através de outro tipo de apoio, ou então a opção de haver aqui a conciliação de produção de leite e ter também a parte da queijaria. Considerando aqui esta questão que foi aqui levantada desta fileira do queijo, nós sabemos que se não houver produtores de leite, o queijo DOP Rabassal, tal como é o queijo DOP Serra da Estrela ou Beira Baixa, é a mesma coisa, mas neste caso DOP Rabassal, se não houver aqui, de certa forma, aqui algum incentivo aos produtores de leite, ou se vamos perder produtores de leite que venham a fornecer as queijarias do Rabassal, nós vamos deixar de ter o queijo. Pronto, isso não é, de facto, o objetivo e vamos trabalhar nesse sentido para a promoção e também para ajudar toda a fileira. Nesse sentido, qual é a vossa visão de futuro para a região DOP Rabassal? Como é daquilo que vocês conseguiram ver no terreno, qual é a vossa visão? O que é que vos parece? Nós sabemos que é muito difícil andar no campo e os produtores estão muitas vezes desmotivados, mas mesmo com a desmotivação são resilientes, continuam na atividade
houve muitos produtores a desistir, eles continuam. Qual é a vossa visão da Dr. Rabassal? Eu devo dizer que não sou um profundo conhecedor da realidade. Se calhar deveria conhecer muito mais, mas as nossas vivências acabam por às vezes não poder ir ao encontro daquilo que desejaríamos, e não sou um profundo conhecedor da região, de facto. Agora, a questão é que explorações demasiado pequenas também é verdade que estão condicionadas por essa própria dimensão e pelas condições que propiciam relativamente às condições de vida das pessoas. Uma pessoa que tem 40 ou 50 animais não consegue sobreviver disso, não consegue. Portanto, tem que haver aqui uma dimensão suficiente, mínima, que garanta condições de vida decentes, atrativas às pessoas. Portanto, ir atrás também daquele pequeno negócio que não dá condições de vida também não me parece que seja razoável. Provavelmente este modelo exagerou na dimensão, na especialização, porque foram essas as condicionantes à partida e nós não quisemos deixar de responder àquilo que até era, do ponto de vista daquilo que nós visitávamos, o modelo implementado. Nada disto é demasiado novo, existem explorações a funcionar assim. Há aqui outra possibilidade, que é conjugar tudo isto, porque se nós fizermos aqui umas contas simples, uma queijaria deste tamanho, para funcionar com 500 litros de leite por dia, uma exploração de ovelhas é suficiente para abastecer uma exploração de ovelhas. Como é que é? Sim, o modelo que apresentaste, o leite de ovelha que apresentaste na produção era suficiente para essa queijaria. Exatamente, o que significa que há a possibilidade de encontrar aqui sinergias, de ter 3 explorações de ovelhas, eventualmente, ter uma exploração de cabras e ter 3 queijarias e isto conseguisse funcionar em consórcio, desde que houvesse um entendimento entre produtores e uma forma de dar escala, digamos, a esta especialização, que era um bocadinho a conversa das conclusões finais que a Sara evidenciou. Portanto, era dar escala a todo o negócio. É outra possibilidade. Portanto, não há necessariamente a necessidade de ir atrás de coisas de pequena dimensão. Estas explorações já suficientemente dimensionadas podem ter futuro. Se calhar têm dificuldades de cada uma per si, mas se houvesse aqui uma sinergia entre quem produz leite e quem produz o queijo, de uma forma ou cooperativa, ou não sei, uma forma de entendimento entre explorações, se calhar nós com 4 explorações de leite e uma queijaria conseguiríamos ter um núcleo com escala suficientemente rentável, desde que houvesse partilha do rendimento entre todos os intervenientes. Isto porque depois também não é fácil, eu percebo a ideia da fileira, mas ter 100 animais e depois ter que cuidar deles, provavelmente ter que os pastorear e depois no fim do dia ter que os ordenhar 2 vezes por dia, depois eu ter que ir fazer o queijo e dominar as técnicas da produção de leite, dominar a produção de queijo, quer dizer, depois também não é fácil conseguir ter valências e competência e capacidade para fazer tudo bem feito. Portanto, há que ponderar se este modelo de especialização, não necessariamente nesta dimensão, admito que se possa reequacionar, mas passa muito pela capacidade das pessoas se entenderem e ver isto, se calhar como uma fileira, não do ponto de vista individualizado, mas de um conjunto de intervenientes que tenha a capacidade de partilhar aquilo que for o rendimento entre todos. Muito obrigada. Engenheira Manuela, eu não sei se do ponto de vista da associação ou mesmo do município de Penela, considerando aqui estes resultados que aqui foram apresentados, que merecem da nossa parte, sem dúvida,
alguma atenção muito especial, como é óbvio, porque queremos que a DOP Rabassal se mantenha, e é nesse sentido que vamos trabalhar em conjunto através deste projeto. A minha questão para si seria mais numa perspectiva de entender do lado da APO Rabassal e do município de Penela, como é que vem a DOP Rabassal? Efetivamente, o estudo que foi apresentado reflete o que se passa no terreno, que é a dificuldade de sobrevivência das explorações de leite, sem dúvida. No entanto, dizer que a APO Rabassal foi criada realmente, efetivamente, em 2014, é uma associação que ainda tem um caminho a percorrer, sem dúvida, tem que ser capacitada tecnicamente para dar esse apoio, quer nos produtores de leite, quer nas próprias queijarias, e não será só o município de Penela, porque efetivamente a DOP Rabassal abrange mais 6 concelhos, portanto terá que ser o entendimento destes municípios em apoiar e capacitar a própria APO Rabassal para conseguir chegar aos produtores de leite. E é esse caminho que tem que se começar a construir, que não tem sido feito, efetivamente. Todos os caminhos devem ser feitos com toda a cautela, e a APO Rabassal está no bom caminho, está bem encaminhada, e de certeza absoluta que com este projeto também será possível motivar os produtores de leite a produzir mais, a não abandonar a atividade, porque muitas vezes aqui o problema, a dificuldade é as pessoas que estão no terreno, como disse há pouco a professora Sara, que é um trabalho muito difícil. No âmbito deste projeto está previsto também o arranque, como foi dito inicialmente pela engenheira Cláudia, vamos dar início aqui à segunda edição da Escola de Pastores também. Aí na DOP do Rabassal, portanto, a escola vai arrancar com a ESAC, aqui não sei se os docentes aqui presentes neste webinar vão ser docentes ou não dessa edição de Escola de Pastores, mas dizer que neste momento as inscrições estão abertas. Nós vamos fazer até a divulgação hoje com o acesso ao link para inscrição. Portanto, aqui apenas para dizer que de facto é uma preocupação que nós temos de termos aqui no território mais pessoas a produzir leite, mas também pessoas que sejam mais jovens. Termos aqui jovens nesta atividade para dar continuidade a esta fileira que é tão importante. Pronto. Dito isso, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Hoje a nossa plateia está muito tímida, ou então as apresentações, e sim, sem dúvida, foram tão esclarecedoras que não temos uma única questão aqui colocada. Portanto, considero que isso seja um bom sinal que todos os presentes estão devidamente esclarecidos. Não sei se algum orador queira tomar a palavra, dizer mais alguma coisa. Eu gostava de fazer uma pergunta. Diga. Se for possível partilharem connosco, foram feitos estudos técnicos deste mesmo cariz para outras regiões. As conclusões a que nós chegamos estão alinhadas com as conclusões a que as outras equipas chegaram para as outras regiões, ou há divergências de conclusões significativas? Não, as conclusões são muito semelhantes. Portanto, há aqui uma situação, pronto, a Serra da Estrela neste caso não tem a questão da cabra, mas ainda assim, portanto, as conclusões estão muito alinhadas. Dizer também que os estudos, portanto, o da DOP Beira Baixa neste momento já está disponível, já foi disponibilizado no Facebook do projeto. Não sei se está já no website, se não está, é para estar. Relativamente ao webinar que fizemos também da DOP Serra da Estrela, portanto, essa informação também vai ficar disponível tanto no Facebook como no website. Isso para dizer que quem tiver interesse pode também fazer aqui uma pesquisa através dos nossos canais de divulgação do projeto, que temos a informação tanto disponível para todos.
se houver esse interesse. Obrigada. De nada. Portanto, não havendo aqui mais questões, portanto, é aquela questão do vídeo, do webinar, dizer também que este vídeo, à semelhança de os outros vídeos que fizemos, vai estar também disponível na página de Facebook Queijo Centro de Portugal, e o modelo técnico económico apresentado, portanto, também será brevemente disponibilizado então, no website do projeto em www.queijoscentrodeportugal.pt. Antes de terminar, portanto, é para nós também importante mencionar aqui as entidades que fazem parte deste projeto, somos 15 no total. São 15 entidades, que todas elas com as suas competências e o seu aporte aqui neste projeto. Vou nomeá-las, temos as associações que, sem dúvida, são das entidades mais importantes no âmbito deste projeto, são as entidades que estão no terreno, que estão ao pé, junto dos produtores, e são, de facto, uma das entidades com mais importância aqui neste projeto. São elas, portanto, aqui temos a DOP do Rabassal, temos a APAL Rabassal, na Serra da Estrela temos a COAP, a Estrela CUP e a ANCOSE, e na Beira Baixa temos a Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo Branco. No que diz respeito aos institutos politécnicos, na parte mais formativa, de capacitação, temos o Instituto Politécnico de Viseu, o Instituto Politécnico de Castelo Branco e também agora o Instituto Politécnico de Coimbra, que se juntou a nós também para lecionar aqui a segunda edição da Escola de Pastores, e também, mais à frente, vamos ter também a segunda edição da Escola de Queijeiros através deste projeto também em Coimbra. Coimbra, Viseu e Castelo Branco, portanto, é onde estão localizados aqui os institutos. Quanto aqui a entidades de investigação, contamos também com 2 entidades, estou a falar do CATA e também do Centro de Biotecnologias das Plantas da Beira Interior. Por fim, temos as comunidades intermunicipais, portanto, a CIM-BSE, BDL, Beira Baixa e Região de Coimbra. Portanto, aqui as CIMs representam, de certa forma, os municípios que fazem parte deste território. E, por fim, portanto, a Inove Cluster, que está aqui como entidade líder deste consórcio, também com as suas atividades, mas aqui numa perspectiva de coordenação das atividades. Gostava também de, antes de finalizar aqui com o webinar, endereçar aqui os agradecimentos, como é óbvio, não podia deixar de o fazer. Portanto, a disponibilidade de todos os oradores aqui presentes e as entidades também envolvidas na concretização deste webinar, e agradecer também, como é óbvio, o interesse e a presença de todos os que assistiram a este webinar. Muito obrigada a todos pela vossa presença e, como disse logo no início a engenheira Cláudia, portanto, saúde para todos e até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia a todos.